Queridos do meu Brasil, estamos aqui na Avenida Paulista, como vocês podem perceber pelo barulho, e hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial. Ela é psicanalista, foi assistente do Lacan, é escritora, dramaturga, entrevistou François Sagan, é uma grande mulher, uma mulher que eu admiro muito, que eu trabalho já há 3 anos, e eu vim aqui para falar do novo livro dela, que é A Mãe Eterna. Essa mulher é Beth Milan. Então, estejam preparados para uma análise muito diferente. Não, Beth, mas eu vim aqui para saber por que você escreveu seu livro. Por que você escreveu A Mãe Eterna? Bom, não esperava ter que responder a essa questão, mas já que você insiste, eu vou responder. Eu escrevi A Mãe Eterna porque eu amo a minha mãe, que você, aliás, conhece. E, de repente, eu me dei conta de que, por causa da velhice extrema, ela está indo embora. Eu escrevi o livro para superar, ou para suportar, superar a gente não supera, mas para suportar o fato de que ela está se distanciando de mim. E também de que eu tenha que ser a mãe da minha mãe. O subtítulo do livro é Morrer é um Direito, né? E aí, com esse subtítulo, você já anuncia uma grande questão. Por que você resolveu colocar esse subtítulo? O nascimento não é uma opção. A vida é uma opção. Mas a morte também pode se tornar uma opção. Porque não há mais como suportar a condição atual dos velhos na sociedade. Ontem eu fiquei sabendo que 1/3 das finanças públicas destinadas à saúde é usado nos últimos 3 meses de vida. Ou seja, a gente não dá atendimento para as crianças, a gente não dá atendimento, o devido atendimento para as mulheres e para os outros, e a gente gasta 1/3 do dinheiro público com os longevos. Se eles fossem longevos e simplesmente a vida fosse extraordinária aos 98 anos, por que não? Acontece que a vida não é extraordinária depois de um certo momento. As pessoas devem ter o direito de escolher o momento da sua morte. É uma questão de opção mesmo. Você quer viver ouvindo pouco, enxergando pouco, tendo 2 ou 3 cuidadoras, né? Uma de dia, uma de noite, uma no fim de semana, uma enfermeira. Quer dizer, é uma situação, a qualidade de vida dos velhos é muito difícil, sobretudo quando eles ficam isolados. Antigamente o velho ficava no ambiente familiar, mas hoje a família se dissolveu, né? Nem as crianças ficam no ambiente familiar, quer dizer, a família extensa praticamente não existe mais. Eu sou contra a obrigatoriedade da vida, que é imposta, por um lado, pela igreja e, por outro lado, pelo prolongamento indefinido da vida pelos médicos. Aí logo nas primeiras páginas, você fala da dificuldade que é ver a sua mãe envelhecendo. Aí você diz... a vida é fluxo de criação, de transformação, extinção e nada permanece. Sei que só a impermanência possibilita a renovação, porém o coração não acompanha a cabeça. Claro, eu estava me referindo aos budistas, né? Que dizem que insistem na ideia necessária da impermanência. Mas o fato de que nós sejamos impermanentes não nos consola verdadeiramente, né? Nós somos obrigados a aceitar essa realidade, mas a morte, você pode querer a morte, determinar o momento da sua morte, mas você não deseja a morte, a não ser que você esteja maluco,
e você não deseja, sobretudo, perder uma pessoa querida. Então, esse é um grande drama da humanidade. Em relação a essa contradição, como se o homem tivesse, de alguma maneira, sempre fadado a lidar com a contradição entre a cabeça e o coração e o que se Claro, sente. que me levou a estabelecer uma diferença no livro entre o querer e o desejar, né? Porque eu digo que eu mostro, né, como a velha senhora frequentemente diz: mas até quando eu vou viver? E aí a filha responde: olha, você quer uma solução para não viver mais? Aí a velha senhora se retira de cena, porque na verdade ela não deseja morrer. E também a filha não deseja que ela morra, embora a situação muitas vezes se torne insuportável. Quando, por exemplo, a velha senhora, que é muito engraçadinha, dribla a filha e sai na rua sozinha, correndo o risco de sequestro, correndo o risco que a filha imagina de sequestro, e daí a mãe diz: não, imagina, com a minha idade, quem vai querer me embarcar? Enfim, são situações, e nessa etapa também da vida, a pessoa pode se tornar muito engraçada. Minha mãe, por exemplo, é muito engraçada. Ela senta na mesa, todos estão reunidos, e no meio da refeição ela começa a declinar o verbo ir embora, em francês, e ela começa: je m'en vais, tu t'en vas, il s'en va. E ela tira sarro de todos. Então, ela me inspirou esse romance porque ela é uma grande figura. No romance eu comparo a mãe ao Winston Churchill, porque o Churchill lutou até o último instante pela independência. E o velhinho também luta pela sua independência. E a dificuldade é justamente de restringir a liberdade do velho sem desautorizar o desejo de ser independente. É o paradoxo do qual o livro está. Enquanto eu lia, eu fui fazendo umas anotações e a Beth fala muito do horror da perda, mas também aponta que esse horror tem muitas faces, de uma certa maneira, né? E aí tem aquela frase popular, minha mãe sempre fala isso quando ela olha para minha avó, que é: ai, minha mãe sou eu amanhã. E aí isso projeta medos incalculáveis. Então a minha pergunta como é que você fala sobre isso no livro e sob qual perspectiva? Você mesma não gostaria de chegar aos 98? Acho que não, Bárbara. Depende, tudo depende. Se eu chegar aos 80 como eu estou hoje, aí eu vou reconsiderar as coisas. Mas é possível que não. Eu não sei, isso eu não quero ficar dependente, não aceito isso, não aceito ter uma condição cerebral menos competente do que a de hoje. Não, eu não tenho o apego que minha mãe tem à vida, porque a minha mãe é uma pessoa que tem um amor assim, sem limites. É uma pessoa que ela é muito apegada aos outros. Eu não sou apegada dessa maneira. E é isso que sustenta a vida dela. Hoje ela gosta de ser a anciã. Por exemplo, ela está preparadíssima para a festa do dia 2 no esporte. Ela já está mandando arrumar as roupas brancas que eu pedi que ela estivesse de branco. Então, ela é uma pessoa... E ela tem muito humor. Ela tem muito humor. Não é que eu não tenho humor.
Mas a degradação física me incomoda muito. Nunca incomodou a minha mãe. Eu talvez seja excessivamente narcísica para viver até 100 anos. E aí, quando você vê a sua mãe num estado de extrema fragilidade, aí eu lembrei do seu último livro, O Carta ao Filho, né? E é engraçado que tem uma relação, né? Porque Carta ao Filho é a sua posição de mãe. E no Mãe Eterna, você também questiona que você virou mãe da sua mãe. Fala um pouco sobre isso. Eu talvez seja uma mãe maior do que eu imagino, né? Porque é a mãe da mãe. Porque eu sou a mãe da mãe, eu sou a grande mãe do meu filho, porque eu tenho pessoas que eu acolhi, que eu formei, que eu orientei. Eu sou uma delas. Enfim, eu não tenho esse apego, eu tenho apego à criação. E as minhas criaturas me interessam muito, mas eu não tenho apego à vida em si. Isso é curioso. E é curioso porque no livro também você diz que aceitar o seu papel de mãe da sua mãe te impôs um luto. Claro. Isso é muito curioso. Com certeza, porque eu tive a melhor das mães. Mas a melhor das mães. Minha mãe me liberou, me financiou, me autorizou. Até mesmo quando eu era casada e eu encontrei o meu parceiro atual, ela sustentou esse encontro adúltero por eu ser uma mulher apaixonada, de novo apaixonada. A minha mãe valoriza a paixão, o amor, a felicidade. Então foi um luto realmente sentir que minha mãe, de certa maneira, já não se interessava mais por mim como antes. Isso posto, há uma semana atrás eu dizia para ela, o Brasil está numa situação muito difícil, todo mundo vai ter problema econômico, e ela me respondeu, e eu posso ajudar como? E aí isso aponta de novo para a questão da liberdade, porque é engraçado, porque acho que a tendência de ator, eu tento me colocar no lugar tanto da filha, que é o que eu tô vivendo no caso com a minha avó, quanto da mãe. E aí quando eu me coloco no lugar da mãe, eu me vejo também muito querendo realizar as coisas, e a questão de não ter liberdade me fere. Só que aí você rebate logo em seguida. Mas a que liberdade você se refere? A liberdade de tropeçar, cair e se machucar? Aí a minha pergunta é, a relação de proteção da mãe com seu filho, onde que é diferente da sua relação de proteção com a sua mãe? No caso do idoso, né, da pessoa muito idosa, o problema é que ela não tem as condições físicas para sustentar o desejo de liberdade, né? No caso do jovem, é diferente. Para proteger é preciso driblar de uma outra maneira. Como? Até autorizando aquilo que a gente não acha bom, mas que não pode ser interditado, porque se for interditado, provoca ruptura. Aliás, a interdição sempre provoca ruptura, né? E o principal é não romper. Quando a gente protege, quando a gente cuida, quando a gente é analista. Tem uma página no livro que eu ri horrores, porque eu acho que se eu envelhecesse eu seria dessas, porque quando você fala da necessidade que o idoso tem de ser amado, então ele elogia faz vários elogios para as pessoas para tentar seduzir. Aí tem um episódio em que esta mãe comete uma gafe e elogia, fala assim, nossa, seu cabelo é tão bonito, e era um homem careca. E aí eu queria saber como lidar com essa, é quase como se fosse uma sabotagem dela, ela tem um plano e ela não consegue executar este plano.
Então como que você lida com isso na situação, quando isso acontece? Porque pode feri-la, né? Ela pode... Eu rio discretamente, eu estabeleço uma relação de cumplicidade com o careca. Com o careca, não com ela. Você aponta também isso, a relação da criança com o idoso, né? E de como você cria um ambiente lúdico para a criança poder exercer a liberdade dela e com o idoso também. Como que você constrói esse universo para uma pessoa de 98 anos? Do ponto de vista da geografia, não é complicado, né? Você tem que botar grades, barras, né? Grades. Você tem que botar barras, você tem que tirar tapetes, etc. O problema é que o idoso não tem mais atividade praticamente, né? Então você tem que criar situações em que ele possa ter uma vida social. Então, por exemplo, na nossa família, a gente almoça na casa da Rosa pelo menos 2 vezes por semana. Ela tem uma cozinheira que está lá há 30 anos, então é uma delícia. Ou ela é convidada para a casa das filhas 1 vez por semana. Cada uma convida uma vez por semana, 1 ou 2 vezes por semana. Ela tem fisioterapia 4 dias por semana, que é a única atividade física dela, o que faz com que aos 98 anos ela consiga andar bem. Então, a gente cria situações. No domingo, por exemplo, as pessoas, ela leva os netos no restaurante, ela paga o restaurante, então a gente vai buscar. Então ela tem uma vida social. Ela mora no mesmo prédio onde ela mora, tem uma tia que ela frequenta. Então a vida dela é boa. Ela está muito contente, aliás, com a vida dela. É capaz dela viver 105 a preocupação anos. A preocupação fica mais com a gente, talvez nem tanto com nem ela. Nem tanto, porque ela tá levando uma vida boa. Depois da queda, né? Porque ela teve uma queda no ano passado, que foi dramática. Aliás, foi no dia da estreia do Dora Não Pode Morrer, na qual a Bárbara foi a atriz principal. Mas depois da queda ela foi obrigada a aceitar os limites que a gente precisava impor. Ela não aceitava antes. Então, por exemplo, você ia lá, tirava o tapete, ela punha de novo. Ela dizia, não adianta você tirar, porque eu vou pôr de novo. Não adianta você pôr tapete derrapante no meu banheiro, porque eu vou derrapar na sala. Então não tinha como lidar com ela. Depois da queda, ela se tornou mais civilizada. Inevitavelmente, eu fico pensando quanta sorte tem essa Dona mãe. Rosa, né? Quanta sorte tem a minha avó, por exemplo, que na medida possível tem uma família que se articula por ela. E tem uma questão de recursos também. Eu queria ver qual é o seu posicionamento em relação aos milhões de idosos que não têm nem estrutura familiar e nem financeira para ter cuidadores, né? Como é que isso te toca? Olha, eu não conheço a questão do ponto de vista social. Eu sei que antigamente isso se resolvia através da família, né? Da família extensa, que se ocupava do velho, do ancião. Mesmo sem recursos, estavam lá? Estavam lá, tinha uma estrutura. Hoje, eles ficam literalmente abandonados, né? Expostos à morte natural, que é a pior das mortes. Por quê? Sem cuidados paliativos, sem cuidados, né? Não sei como essa questão social vai ser resolvida, é uma das grandes questões da atualidade. Tanto é que no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, tem um bloco lá, que é o chamado Bloco da Vida, em que eles tratam dessa questão, porque nós hoje vivemos 3 vezes mais do que no Império Romano. Então imagine a população do planeta e a população de velhos. E nós vamos ter que encontrar solução para isso. A Dona Rosa leu o livro? Não, a Dona Rosa não vai conseguir ler o livro, mas ela vai fazer as pessoas lerem para ela, vai se surpreender. Mas esse livro é uma declaração de amor, não é, Sem Bárbara? dúvida, sem dúvida. E minha última pergunta é com a frase: o meu luto
Começou no dia em que eu quis que você nascesse de mim, como eu nasci de você. Quis insensatamente te dar a vida. Eu já quis tirar sofrimentos tantos da minha mãe e prolongar a vida, inclusive inclusive dos meus avós, assim, eu podia tirar um ano meu e dar a vida de novo, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como está sendo, o que está sendo, né? Não é um processo que terminou no livro. A gente tem dado a vida para ela. A gente tem se ocupado muito bem dela. E ela está muito feliz. Mas, na verdade, as pessoas que dão a vida para ela são pessoas que ela ajudou ao longo da vida. Porque as cuidadoras que estão lá não são pessoas quaisquer. Uma delas é uma cozinheira que aprendeu tudo com ela, que ama ela, que tem uma vida boa graças a ela. A outra é a esposa do chofer que foi o chofer dela a vida inteira, que morreu e cujo filho a minha mãe educa. A minha mãe é uma educadora. Então ela está recebendo nesse fim de vida, ela está recebendo o que ela deu. Cada um tem a velhice que merece. E é muito curioso terminar a entrevista ouvindo na Paulista um grande grito: que país é esse? E logo vem uma pergunta humana, que é igualmente política nesse sentido, que seres humanos são esses, né? Somos nós, né? E no final de tudo, como quase todo livro da Beth, tudo termina não necessariamente em samba, mas em amor, né? Quem ama escuta, o amor da mãe para o filho, o amor da mãe para a mãe, tudo é amor, né, Beth? Obrigada. É foto? Não, é vídeo. É vídeo.